مرحبا، اسمي كلاوديا، أنا برازيلية من ريو دي جانيرو وسأعلمك اللغة العربية الفصحى. أهلا وسهلا. Olá, meu nome é Cláudia, eu sou brasileira do Rio de Janeiro e vou ensinar a você a língua árabe padrão. Seja bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos ver quais as letras do português cujo som emitido por essa letra não existe em árabe. Vamos lá? Aqui está o nosso alfabeto. Quais os sons não existem em árabe? Lembrando que o alfabeto árabe é um alfabeto fonético. As letras em árabe, cada letra em árabe emite um único som. Portanto, não há aquele problema, por exemplo, exame, casa e zebra. Você vê aí o mesmo som, o som do Z, porém escrito com X, em exame escrito com X, zebra com Z e casa com S. Então, 3 letras diferentes para emitir o mesmo som. Isso em árabe não vai acontecer. Apenas uma letra em árabe emite um único som, Z, que é a letra Zayn. Vamos ver futuramente. Então, na aula de hoje, nós vamos ver que as letras em português, que som não existe na língua árabe. Tudo bem? Vamos ver. A letra E, a vogal E em árabe, não existe o correspondente gráfico. Não existe uma letra que emita o som de E em árabe. Eles não têm essa vogal. No árabe falado, coloquial, eles podem até emitir esse som, mas não existe uma letra árabe que represente o som E ou E, tá certo? G. Vamos lá. O G, ele pode ter o som de G, como em gato, ou pode ter o som de G, como em gelo. G de gato ou G de gelo. G como em gato, G, esse som não existe na língua árabe. G não existe. G de gelo existe na língua árabe. Esse som G existe. Tudo bem? Cuidado, quando eu falo que G não existe na representação gráfica. Não existe uma letra em árabe que vá expressar o G. Agora, na fala, os egípcios somente, quem for do Egito, a pessoa egípcia, ao falar árabe, qualquer som, qualquer palavra que tenha o G, eles falam G. Por exemplo, Jamila. É bonita em árabe, significa bonita, Jamila. O egípcio vai falar Gamila. Mas para escrever, até o egípcio ele vai escrever Jamila com o som do Jim, J, que é a letrinha Jim, é a letra que faz o som J. Ele não tem como escrever G, porque essa letra que emite o som G não existe em árabe. Aí você vai me perguntar, Cláudia, meu nome é Gustavo, como é que eu vou escrever? Como é que eu vou escrever meu nome em árabe? Não vou poder? Pode sim, porque eu vou falar para você uma coisa, no Irã, onde eles falam persa, Irã não é um país árabe, no Irã eles falam persa e utilizam o mesmo alfabeto árabe acrescido de mais letras, de sons que o persa tem, mas o árabe não tem. O persa tem o som G. E aí, quando nós vamos escrever em árabe um estrangeirismo, como a palavra Gustavo, aí a gente pega emprestado do alfabeto persa a letrinha que faz o som do G. Tudo bem? Isso a gente vai ver mais adiante quando estivermos alfabetizando. H não tem som em português, a gente deixa o H um pouquinho para depois. Como eu falei, se você se chama Helena ou quer escrever um estrangeirismo que comece com H, um nome próprio que comece com H, por exemplo, Helena, começa com H,
mas não tem som. Então, quando você for escrever Helena em árabe, ignora o H, porque o árabe é uma língua fonética. Você só vai escrever os sons que você escutar. Então, não tem problema. O H não precisa aparecer na escrita árabe, porque é fonético. Você escreve o que você escuta. Então, você vai começar do I. Helena, porque não tem E, né? Então, não vai ser Helena, vai ser Ilina. Tá certo? Isso vai ficando cada vez mais claro à medida que formos avançando na escrita árabe no curso de alfabetização. Temos o I, temos o J, temos o K, temos o Lá, temos o Ma, temos o Na. Não temos em árabe uma letra que expresse o som O. Não existe a vogal O. Pode ser que no árabe falado até pronunciem, mas a escrita não existe uma letra que corresponda ao som O. Não existe P em árabe também. Normalmente o árabe, ele, quando vai falar um estrangeirismo que tem a letra P, eles usam B, né? Abriburda brasilim, abriburda brasilim saí. Não é assim que o árabe fala quando tem algum árabe imigrante aqui no Brasil, ele começa a aprender a falar o português, toda palavra em português que tem um P, ele fala com B, porque eles não conseguem falar o P na maioria das vezes, né? Abriburda brasilim, né? Não é assim que eles falam? Então, tem até uma piada aí, não sei se vocês já ouviram, é um momento de piada. O brasileiro estava dando marcha ré no carro, falou assim, Salim, estava do lado de fora, olha aí para ver se dá para eu dar marcha ré. Aí o Salim, olha bosta. O brasileiro ouviu, a bosta não tem problema, né? Foi em frente, aí pá, bateu no poste. Aí o brasileiro reclamou, pô Salim, eu falei pra você olhar pra mim se eu podia dar marcha ré. Aí o Salim falou, mas Salim, velou, le buste. É momento de piada. Então, não tem o P. O P não existe em árabe. De novo, se vocês quiserem escrever o nome estrangeiro, Paulo, Pedro, você vai pegar o P emprestado do alfabeto persa. No alfabeto persa, que é igual ao alfabeto árabe acrescido de alguns outros sons, existe sim a letra P. Que existe o R, existe, cuidado aqui de novo, ter várias nuances de R. Ha, ha, ra, ra, ha, ra. Tranquilo, normal. Várias nuances de R. Para você falar aquele árabe bonito, você precisa aprender a ler e a escrever, porque cada nuance dessa em árabe é uma letra diferente, tá certo? Assunto para as aulas futuras. Temos o S, temos o T, o V, não temos o V. Não temos a letra V. De novo, se você precisar escrever algum estrangeirismo que tenha a letra V, basta pedir o V emprestado do alfabeto persa. O alfabeto persa tem a letra que emite o som V. Tá certo? Nós vamos aprender tudo isso no nosso curso de alfabetização. Então você já sabe bem que em árabe não temos duas vogais. Quais são elas? O. Essas duas vogais não temos em árabe, na escrita árabe, tá certo? Nós temos A, I, U, somente 3 vogais. Haverá uma aula só para vogal, como eu já disse, é uma aula à parte. É uma dinâmica um pouco diferente às vogais em árabe. E as consoantes que não existem em árabe são G, P, V, não existem em árabe, esses 3 sons. Então, fica aí a dica, as letras e os sons em português que não vão existir na língua árabe, anota aí bem direitinho no seu caderno e numa próxima aula nós vamos ver o contrário, nós vamos ver os sons que existem em árabe, mas não existem na língua portuguesa. E talvez advenha daí
a dificuldade que muitos falam que o árabe tem, mas não é dificuldade nenhuma. É só conhecer bem esses sons, conseguir pronunciar bem esses sons e pronto, você já entendeu que esses sons são diferentes, inerentes apenas à língua árabe. Então, ila liqa.